Estamos aqui na TV Imago, a nossa TV universitária, para informar os colegas docentes a respeito das últimas medidas do governo do estado contra as universidades estaduais do Paraná e também para convidá-los para participarem de uma assembleia da UNESP, o Sindicato de Docentes da UNESP, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 30 de março, a partir das 14 horas aqui no campus de Cascavel. A UNESP, por meio de diversos informativos, tem demonstrado que desde o ano de 2015 o governo estadual tem tomado diversas medidas no sentido de restringir o financiamento das universidades e restringir o gasto com o pessoal. Destaca-se o calote que o governo estadual aplicou sobre a revisão anual de salário prevista para todos os servidores, que seria pago em janeiro e maio deste ano. Só para que os colegas tenham ideia, o não pagamento da data base que estava previsto numa lei estadual vai implicar num arroz salarial de aproximadamente 8,5% para o conjunto de servidores estaduais do Paraná. No caso das universidades, esse calote de 8,5% sobre os salários dos docentes e dos técnicos, somente no ano de 2017, vai implicar numa economia para o governo superior a 200 milhões de reais. Entretanto, a Secretaria da Fazenda quer mais. Ela quer continuar impondo um arroxo ainda maior sobre o orçamento das universidades estaduais do Paraná. Por isso que o Estado do Paraná, o governo estadual, tem tomado medidas por meio da chamada Comissão de Política Salarial, que é uma comissão composta pelo secretário da Fazenda, pelo secretário da Casa Civil, pelo secretário da Justiça, pela secretária da Administração e pelo chefe do gabinete do governador Beto Richa. Esta comissão tem editado diversas medidas no sentido de restringir os gastos com o pessoal no estado do Paraná. Em relação às universidades estaduais, no último dia 23 de março, no último dia 13 de março, começou a circular nas redes sociais a cópia de um ofício enviado pelo secretário-chefe da Casa Civil aos 7 reitores das universidades estaduais do Paraná. Neste ofício constava diretrizes propostas pela Comissão de Política Salarial no sentido de restringir a concessão de licenças, a concessão do TID e a contratação de docentes e técnicos nas universidades estaduais do Paraná. Essas medidas se constituem num afronto à autonomia universitária e num grave ataque aos direitos dos servidores docentes e técnicos. Os reitores, os 7 reitores das universidades estaduais do Paraná, prontamente rechaçaram esse documento, esse ofício, apresentaram ao governador do estado do Paraná na semana passada um documento assinado pelos 7 reitores, onde diziam que eles não iriam colocar em prática tais medidas propostas pela Comissão de Política Salarial, tendo em vista que colocar em prática tais medidas significaria que os reitores teriam que afrontar a legislação estadual que garante autonomia às universidades e garante direito dos servidores docentes e técnicos. Entretanto, o ataque da Secretaria de Fazenda, do governo estadual em relação às universidades não parou por aí. No último sábado, dia 25 de março, o secretário-chefe da Casa Civil enviou um novo ofício aos reitores das 7 universidades estaduais do Paraná, onde comunicava um drástico corte na contratação de docentes temporários para o início letivo que se inicia na próxima semana, no caso da UNESP. Só para que vocês tenham ideia, na UNESP foi solicitado 9.420 horas. O governo do estado autorizou apenas a contratação de 2.507 horas. Isso significa um corte de 74%. Na prática, são 172 docentes a menos, se nós considerarmos o regime T40, do que a universidade solicitou. Esse corte na contratação de professores temporários significa que o ano letivo pode estar comprometido em relação a alguns cursos e algumas universidades que teve um pedido negado, algumas universidades precisam uma carga horária maior. Então, esta última medida do governo coloca em risco o ano letivo nas universidades estaduais do Paraná. A situação é tão drástica que, por exemplo, o reitor da UEM e o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa estão convocando em caráter emergencial reuniões dos conselhos universitários. Nessas reuniões
dentre outros assuntos, será discutido inclusive a possibilidade da suspensão do início do período letivo na Universidade Estadual de Maringá, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Isso demonstra a gravidade dessa situação. Não estamos falando em greve de docente, não estamos falando em greve de servidores técnicos. Estamos falando da atitude das administrações de algumas universidades estaduais do Paraná que, diante do ataque do governo estadual, estão indicando que não há nenhuma outra solução a não ser suspender o início do período letivo. Nós da Dunoeste, o Sindicato de Docentes da Unoeste, temos uma avaliação que setores majoritários desse governo não têm mais disposição para o diálogo, não querem buscar uma solução negociada. Então, cabe ao reitor da Unoeste, a exemplo de outros reitores, convocar o mais rápido possível uma reunião do Conselho Universitário para discutir a situação de crise que se avizinha em relação à Universidade Estadual do Oeste do Paraná. As medidas do governo colocam em risco o funcionamento regular da Unoeste. Então é fundamental que o Conselho Universitário, que é a instância máxima deliberativa dessa universidade, discuta o que fazer diante dessas medidas de ataque do governo estadual em relação à Unoeste e às demais universidades. Nós acreditamos que é necessário buscar, junto ao Comitê em Defesa do Ensino Superior Público do Paraná, a construção de uma ampla unidade entre docentes, entre técnicos, entre os estudantes, para defendermos a universidade pública nesse estado. É fundamental, então, que a gente tenha clareza de que é preciso que as reitorias tomem posicionamento como vem tomando e, fundamentalmente, o movimento docente, o movimento estudantil, o movimento de servidores técnicos também busquem formas de resistir a esses ataques. Porque o que está em risco nesse momento é a sobrevivência da universidade pública no estado do Paraná. O ataque que o governo vem desferindo é muito grave e a gente espera que algum setor do governo tenha um pouco de juízo e perceba as consequências nefastas, graves, em relação ao sistema de ensino superior no estado do Paraná. Não há uma crise financeira no nosso estado do Paraná. A receita vem crescendo nos últimos anos. Nada justifica essas medidas draconianas que a Secretaria de Fazenda tenta impor às universidades. Então, convidamos todos os colegas docentes a participar da Assembleia, discutir possíveis alternativas, ações de enfrentamento a essa situação. Por último, nós também queremos convidar, no próximo dia 31 de março, sexta-feira, vai ser o Dia Nacional de Mobilização e Luta contra as reformas trabalhistas, previdenciárias e contra as terceirizações. 26 sindicatos na cidade de Cascavel, dentre os quais a Dunoeste e Sinti-Oeste, estão ajudando a organizar um ato público contra as reformas previdenciárias, trabalhistas e as terceirizações. Esse ato público vai acontecer na frente da Catedral Nossa Senhora Aparecida, aqui em Cascavel, a partir das 18 horas. Então, está na hora de irmos às ruas, defender. Não só a universidade pública está ameaçada, é o conjunto dos serviços públicos do nosso país que estão ameaçados. São os direitos dos servidores que estão ameaçados. É o direito da juventude à educação pública de qualidade que está ameaçado. Então está na hora de a gente somar esforços junto a outras categorias e construir uma reação organizada contra as medidas do governo federal e do governo estadual que atacam a universidade pública e atacam o serviço público, atacam os direitos dos servidores públicos e atacam o direito da população brasileira, o direito às políticas sociais, o direito à construção de uma ampla rede de proteção social que está prevista na Constituição Federal de 1988. Por último, dizer que, nesse momento, convocamos todos os segmentos, os 3 segmentos da comunidade universitária, estudante, docente e servidor técnico. A defesa da universidade é uma tarefa que cabe a todos nós. Mais uma vez, os docentes da Unoeste serão desafiados para demonstrar a sua capacidade de luta, a sua disposição, a sua capacidade de organização para enfrentar essas medidas. Então, nada está definido. Nós temos convicção, assim como outras vezes, em outros governos que ameaçaram a sobrevivência da universidade pública, nós conseguimos sobreviver, nós reagimos. Dessa vez, nós com certeza iremos reagir, iremos impedir que o governo coloque em prática essas medidas. Portanto, quinta-feira, a partir das 14 horas, no campus de Cascavel, no auditório 3, colegas docentes de todos os campos convocados para discutir o que fazer diante desse sério ataque do governo estadual contra os nossos direitos e contra a universidade pública. Muito obrigado.